Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Continuando a leitura de Salmos na tropa de elite de Jesus, nesse grupo maravilhoso, aleluia. É a oração da confiança em Deus. Ao mestre de canto, segundo a melodia, a pomba nos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus os prenderam em Gate. Diz assim: tenha misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me destruir. Todo dia eles me oprimem e lutam contra mim. Os inimigos, meus inimigos, sempre querem me destruir. São muitos os que atrevidamente me combatem. Davi pediu refúgio aos filisteus quando os homens de Saul perseguiam ele. Ele pediu refúgio ali nos filisteus. E ele acabou ficando preso ali em Gate. Então ele recorreu a Deus porque ele se sentia oprimido e sabia que as pessoas queriam destruí-lo. E ele vai ao Senhor, onde ele tem toda a confiança, e ele sabe que só Deus poderia livrá-lo. E ele grita, como se a alma dele gritasse: Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje, nos nossos dias, nós temos aflições, nós temos perseguições, às vezes no trabalho, por causa de pessoas. Às vezes nós temos perseguições mesmo na família, nós temos dificuldades, nós temos a tribulação, nós temos os processos que nós vivemos e nós devemos fazer como Davi, correr ao Senhor, correr aos pés do Senhor e pedir misericórdia, porque Davi confiava no Senhor. Ele confiava e ele sabia em quem cria. Então ele chega: Senhor, tem misericórdia de mim. Os homens querem me destruir. E como se ele falasse, só o Senhor pode fazer. E é isso que o Senhor é para nós, um Deus onde nós temos confiança. E Davi sentiu medo. Ele sentiu medo naquela hora, na situação em que ele se encontrava. Mas ele fala para o Senhor: Senhor, quando eu tiver medo, hei de confiar em Ti. Porque ele sabia que o Senhor era poderoso para livrá-lo. E hoje nós temos esse Deus que em tudo que nós passamos, nessa vida, como a palavra de Deus diz, que nós somos atribulados, que nós somos perseguidos, né? Mas nós temos o Senhor que passa conosco, nos livrando e nos dando graça para sair de todas as tribulações. Ele nos livra de todas elas. Assim Davi falou: quando eu tiver medo, eu hei de confiar em Ti. E sabemos que toda a vida de Davi, desde quando ele foi ungido a rei, havia perseguições. Ele não parava de lutar, ele não parava de guerrear. Assim somos nós também. Na nossa caminhada com o Senhor, passamos por processos, nós passamos por dificuldade, mas nós sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo e é Ele que nos livra de todas elas. E através dessas tribulações também que nós passamos, nós somos transformados, nós somos edificados por tudo que passamos, e nós sabemos em quem temos crido, como Davi diz ali. E ele fala assim: em Deus em cujo eu exalto. Por que ele não ia ter medo? Porque ele ia confiar em Deus, e ele sabia que esse Deus ele exaltava todos os dias.
Neste Deus que ponho a minha confiança e nada temerei, que me pode fazer o homem mortal. Então ele falava assim, se Deus Todo-Poderoso em quem eu confio, que a minha confiança está, então eu não temerei. O que pode me fazer o homem? Nada. Todo dia eles torcem as minhas palavras. Os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajunta-se, esconde-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me tirarem a vida. Em toda a história de Davi, nós vemos ele sendo perseguido, homens maquinando contra ele, homens espionando os passos dele, como aguardando a hora para tirar a vida porque todos os homens de Saul queriam matá-lo, todos os inimigos dele. Então ele fala que dá-lhe a retribuição, ele pede a Deus, vai até o Senhor, que é a justiça, e ele pede a retribuição segundo a iniquidade daqueles homens. E ele fala, Senhor, derruba os povos, ó Rei, ó Deus, na tua ira. E ele fala assim, Senhor, tu contaste os meus passos quando eu sofri perseguição. Assim o Senhor faz conosco, né? Ele sabe o que estamos passando, ele sabe aquilo onde nós estamos caminhando na nossa perseguição, ele sabe. E ele fala que ele recolhe as minhas lágrimas no teu adre, odre, né? Ele recolhe sim todas as nossas lágrimas, né? E não estão elas escritas no livro, ele pergunta. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão em retirada. Uma coisa eu sei, que Deus é por mim. Ele tinha confiança, ele confiava em Deus. E assim nós devemos confiar nesse Deus Todo-Poderoso, que cuida de nós todos os dias. Todos os dias ele cuida de nós. Às vezes nós não vemos, às vezes nós não notamos, porque a correria do dia a dia, às vezes os nossos olhos estão em outras coisas, mas o Senhor está cuidando de nós. E quantas vezes ele nos chama, olha para mim. O Senhor tem nos chamado para olhar para ele, como Davi olhava nas suas dificuldades. E ele fala, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos baterão retirada. Realmente, quando nós invocamos o Senhor está pronto e o Senhor nos livra dos nossos inimigos, do inimigo da nossa alma, dos inimigos que se levantam contra nós por causa da palavra de Deus. Ele se levanta a favor de nós e destrói os nossos inimigos. E Davi tinha certeza que ele fala, uma coisa eu sei, que Deus é por mim. E Deus tem sido por nós também. Nós que o servimos, nós que estamos na caminhada, nós que estamos vencendo, permanecendo neste caminho, né? Como diz a palavra, quando nós permanecemos nele. E nós devemos permanecer nele também. Como Davi, ele estava sempre buscando ao Senhor, com os olhos no Senhor, buscando quando ele tinha medo, ele corria diante de Deus. Então, nós também, quando nós tivermos medo, nós devemos chegar ao Senhor. Senhor, eu confio em Ti, então eu não vou ter medo. O Senhor vai me livrar do medo. É esse Deus que nós servimos, um Deus que está sempre pronto a nos ouvir e a responder a nossa oração, o nosso clamor. Então, Davi fala em Deus cuja a palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Então ele estava louvando ao Senhor, ele louvava a Deus, porque ele sabia que Deus era por ele, que Deus era o Deus da vida dele. Neste Deus eu ponho a minha confiança e nada temerei. Realmente, você vê todo o tempo,
Davi colocando a confiança em Deus e ele não temia. Quando ele tinha medo, ele corria até o Senhor. Quem me pode fazer o simples humano? O que o humano pode fazer se eu tenho esse Deus tão poderoso que pode fazer tudo por mim? Né? Como se ele falasse assim. E os votos que fiz, eu manterei, ó Deus. O voto que ele fez, a aliança que ele fez com Deus, ele manterei. Trarei ofertas de ações de graça. Assim também nós devemos, todo compromisso que nós fizemos, todos os votos que nós fazemos ao Senhor, nós devemos cumprir. E com ofertas de louvor, de adoração ao Senhor. Pois da morte livraste a minha alma, sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na tua presença e na tua luz. Oh, aleluia! Davi sabia que o único que podia livrar a alma dele, fazer com que livrasse da queda e fazer com que ele andasse na presença do Senhor e na luz do Senhor, na luz da vida, que é o Senhor. E é isso. O Senhor faz isso na nossa vida. Quando eu li esse salmo e senti realmente que nós precisamos confiar no Senhor, que nós precisamos estar com os olhos no Senhor. E quando vier a adversidade, o medo, a tribulação, nós devemos chegar ao Senhor e saber, e com confiança, e confiar no Senhor. Confiar, a confiança com fé, e essa confiança e essa fé é gerada quando nós caminhamos com o Senhor, quando nós temos um relacionamento com o Senhor. E quando nós temos esse relacionamento, a maneira que nós vamos caminhando, nós vamos sendo libertos. As coisas que não devem estar na nossa vida é tirada por causa desse relacionamento que nós temos com o Senhor. E eu louvo a Deus Todo-Poderoso por esta palavra, pelo ensinamento que Davi dá em todos os salmos, as orações com fé, com confiança. Ele confiava inteiramente no Senhor. E que nós possamos, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova todos os dias, a todos os dias. E quantas perseguições internas e externas que nós temos no dia a dia, que precisamos do Senhor, que precisamos correr para o Senhor, porque só Ele pode nos livrar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E nós vemos que as misericórdias do Senhor é um lugar seguro. Quando nós clamamos pela misericórdia do Senhor, nós sentimos seguros, porque essa misericórdia, ela se renova toda manhã, todos os dias. E eu louvo a Deus, porque o Senhor é poderoso. Por isso, ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós, a igreja do Senhor Jesus. Olha, a misericórdia do Senhor, ela faz com que nós não sejamos consumidos. Ela faz com que nós crescemos em Deus. Ela faz com que nós sentimos seguro no Senhor, porque caminhamos com Ele pela fé, crendo no Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor.